Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dos confrontos de ideias mais intensos que vimos nos últimos tempos. A deputada conservadora Ana Campanholo contra um grupo de 20 feministas. E o nosso objetivo aqui não é apontar quem ganhou ou perdeu, tá? A ideia é desconstruir os argumentos, para entender a estrutura desse debate. E talvez o mais importante, tentar sacar por que, em tantos momentos, parece que eles estão falando línguas completamente diferentes. Bom, vamos preparar o terreno. O formato, por si só, já é um espetáculo. É uma única voz conservadora contra 20 vozes feministas. Essa dinâmica cria uma atmosfera de pressão, de confronto, que acaba moldando cada uma das interações que a gente vai analisar a seguir. E com essa frase, a própria Ana Campanholo já dá o tom do debate. Ela se coloca imediatamente como alguém que está sob ataque, o que estabelece a tensão dramática logo no primeiro segundo e define a postura dela durante toda a conversa. Para a gente conseguir navegar por essa discussão tão complexa, nós a dividimos em 5 partes. Vamos começar pela raiz filosófica que sustenta tudo isso, e a partir daí, a gente vai ver como essa fratura fundamental aparece em temas bem concretos, como violência, igualdade e o direito à vida. A primeira trombada, digamos assim, não é sobre um tópico específico, mas sobre a própria natureza da verdade e da ideologia. É fascinante ver como, logo de cara, a base para todo o desentendimento é construída bem aqui, nesse campo mais filosófico. E aqui está o ponto de partida de tudo. De um lado, a Campanholo se apresenta como alguém que rejeita a ideologia para buscar a verdade. Para ela, ideologia é tipo uma lente que distorce a realidade. Já do outro lado, as feministas, se baseando em teorias do discurso, dizem que é impossível ser neutro, que toda fala, toda perspectiva parte inevitavelmente de uma ideologia. Essa briga sobre o que significa ter uma ideologia vai ecoar em todos os outros pontos do debate. Vamos avançar para ver como essa diferença filosófica se traduz num tema prático e urgente. A primeira grande afirmação da Campanholo nos leva direto para o debate sobre a violência contra a mulher. Então, o ponto central da afirmação dela é este: lutar contra a violência é uma questão de humanidade, de valores cristãos e não um monopólio do feminismo. Com isso, ela posiciona o movimento como, na visão dela, algo desnecessário ou até mesmo inadequado para essa causa. Para sustentar esse argumento, ela se apoia em 3 pilares. Primeiro, combater a violência é um dever humano, universal, não ideológico. Segundo, o feminismo foca só na mulher, ignorando outras vítimas, como homens e crianças. E terceiro, um ponto mais prático. Certas políticas que seriam defendidas por feministas, como audiência de custódia, seriam ineficazes e acabariam colocando agressores de volta nas ruas. A resposta feminista desloca totalmente o eixo da discussão. Para elas, a violência de gênero não é só uma série de atos individuais e isolados de maldade. É, na verdade, o sintoma de um problema muito maior, um problema sistêmico e cultural, que elas chamam de patriarcado. E para a gente entender o argumento delas, é fundamental definir o que elas querem dizer com patriarcado. Não se trata de culpar homens individualmente, mas sim de identificar um sistema social que, segundo essa análise, historicamente concentra poder e autoridade nas mãos dos homens. E isso criaria as condições culturais para que a violência de gênero aconteça e às vezes seja até normalizada. E este slide ilustra perfeitamente essa divisão. De um lado, a violência vista como uma falha moral do indivíduo, do outro, a violência como um produto de uma estrutura social. O mais fascinante é que eles não estão só discordando da solução. Eles estão discordando da própria natureza do problema. É como se o médico estivesse tratando o sintoma, enquanto o outro tenta tratar a doença que causa o sintoma. Vamos agora para a segunda grande afirmação, que muda o foco da violência para a questão da igualdade de direitos. Será que ela já foi plenamente alcançada no Brasil ou não? A afirmação da Campanholo aqui é bem provocativa. Ela argumenta que a missão original do feminismo, que era buscar igualdade na lei, não só foi cumprida, como teria sido ultrapassada, resultando em supostos privilégios para as mulheres. Para construir esse argumento, ela aponta para uma linha do tempo de leis. Começa com a CLT, lá de 1943, passa pela Constituição de 88 e chega na Lei Maria da Penha de 2006, como provas de que existe uma proteção legal robusta. Mas o argumento dela dá uma virada quando ela cita uma lei de 2009, que, segundo ela, teria tido influência feminista e resultado em penas menores para estupradores, usando isso como exemplo de um suposto efeito colateral negativo do movimento. A resposta feminista não nega a existência das leis. O ponto delas é outro. Elas argumentam que essas leis, sozinhas, não são suficientes. Elas afirmam que existem barreiras culturais muito profundas, como o machismo e a estrutura patriarcal,
que impedem que a igualdade que está no papel se torne uma igualdade de verdade no dia a dia. E aqui está o ponto crucial. A discussão deixa de ser sobre direitos formais, no papel, e passa a ser sobre a aplicação cultural e prática desses direitos. Para Campagnolo, se está na lei, está resolvido. Para as feministas, a cultura muitas vezes se sobrepõe à lei. A realidade social é a prova de que a desigualdade continua. Agora a gente entra no território mais polarizado e emocionalmente carregado de todo o debate. A questão da vida, do corpo e, claro, do aborto. A terceira afirmação da Campagnolo estabelece a posição dela de uma forma inequívoca, moralmente absoluta. Ela enquadra a questão como uma defesa do direito à vida desde a concepção. Para ela, o feto já é um ser humano com direitos que não podem ser negociados. E neste ponto, as duas visões de mundo se mostram quase irreconciliáveis. Para Campagnolo, o ponto central é o status do feto como vida humana. Ponto. Para as feministas, o debate se concentra em outros eixos: a saúde pública, para evitar mortes em procedimentos clandestinos, e a autonomia corporal, o direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo, argumentando que um feto não possui o mesmo status legal de uma pessoa. E esse debate filosófico ganha contornos muito concretos quando se discute o PL 1904. Esse projeto de lei cristaliza perfeitamente o conflito, transformando essas visões de mundo opostas em consequências legais e práticas muito reais, mostrando o peso enorme que essa discussão carrega. Para concluir, vamos dar um passo atrás e olhar para a raiz de toda essa dificuldade de comunicação. O problema do debate não está só nos tópicos, mas na própria ferramenta que eles usam para debater: a linguagem. E aqui está, talvez, a chave de tudo. Fica evidente que os participantes não estão apenas discordando sobre fatos. Eles operam com definições completamente diferentes para as palavras mais básicas do debate: verdade, gênero, patriarcado e até mesmo mulher. Eles não compartilham um vocabulário comum, o que torna um diálogo produtivo quase impossível. É como tentar jogar xadrez quando um jogador acha que o objetivo é capturar o rei e o outro acha que é construir uma torre. E isso nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além deste debate específico. Se os dois lados não conseguem concordar nem sobre o significado das palavras que usam, como é possível construir pontes ou chegar a qualquer tipo de entendimento? Fica a reflexão sobre os enormes desafios do nosso diálogo público nos dias de hoje.